Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um nosso encontro do Power Morning. E hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente interessante, que é a criação das aves, ok? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O nosso tema de hoje eu já estou colocando aqui, enquanto vocês estão chegando aqui, aprenda a voar, ok? Aprenda a voar. Deixa eu colocar aqui, saiu uma coisinha errada. Aprenda a voar. Pronto. Era mais fácil copiar e colar, né? Mas eu esqueci de copiar e colar. Vamos lá aqui. Fixar o comentário. Fixei o comentário. Beleza. Então, pessoal, nós estamos lá no nosso famoso estudo de Gênesis, capítulo 1. A gente está destrinchando aqui o capítulo 1, extraindo desse livro ancestral da cultura humana dicas e insights para nós podermos ter a nossa vida aqui bem sucedida, né? Então, o que acontece, né? No quinto dia, a partir do versículo 20, Gênesis 1, 20, Deus começa a falar, né? Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então, nesse momento, Deus vai criar os peixes e Deus vai criar as aves. E a gente vai extrair algumas questões interessantes dessa ideia, né, das aves, né? O que a ave tem que a permite voar, né? O que Deus colocou ali na ave em termos de inovação para que ela pudesse conseguir alçar voo. Por isso que o título desse encontro de hoje é Aprenda a Voar. Já dou bom dia aí para o Elvésio, o Edgar, a Clélia, obrigado aí, Ângela Madeira, obrigado Ângela pela sua presença, um abraço para vocês. E Mariana também, Bittencourt, Rodrigues, obrigado aí galera. Então, seguinte, né, amanhã a gente vai, amanhã é sexta, né, então amanhã a gente ainda tem Power Morning, né, lembrando que Power Morning de segunda a sexta, 7 da manhã, a gente entrou um pouquinho atrasado, estava resolvendo umas questões aqui, 7 da manhã, fica gravado aqui no Instagram e depois fica gravado lá no YouTube também, no canal Manual da Independência, ok? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as aves, amanhã a gente vai falar sobre os peixes, né? Quais são as adaptações que os peixes tiveram que ter para conseguir sobreviver no ambiente marinho, que é um ambiente também complicado, né? Porque o sal da água, ele traz aqui alguns obstáculos. Já hoje a gente vai falar das aves. É um estudo muito legal, um estudo sensacional, porque nos dá enormes insights para o que a gente pode usar na nossa vida prática, ok? Minha esposa Bárbara também está aí na área. Nós sabemos que nem todas as aves voam, ok? Nem todas as aves voam. Nós temos ali, por exemplo, o pinguim, não voa. A ema não voa. O avestruz também não voa. É claro que ele não deve ter muita tristeza por causa disso, porque ele não voa, mas ele tem outras coisas interessantes, né? O avestruz pode falar, eu não vou, mas já viu o tamanho do meu ovo? Então minha mãe está na área também. Mas aquelas aves que voam, elas têm uma série de adaptações muito interessantes que trazem para nós alguns insights bem legais. E eu pergunto para você, você quer voar ou não quer voar? Não tem problema nenhum no querer voar. Mas eu quero voar, eu quero subir além, eu quero estar próximo das coisas do alto. Então, para você que quer voar, se você quer voar, preste muita atenção nessa reflexão nossa hoje, ok? Então, pessoal, as aves, elas têm algumas características que facilitam essa questão do voo. A primeira característica são as penas, né? As penas são uma característica extremamente interessante das aves. Por quê? Elas têm uma série de funções ali muito legais. Primeiro, as aves, as penas, elas têm uma função de proteção contra choques mecânicos, né? Você vê, se você bate com a sua testa em algum lugar, provavelmente você pode ter um corte. Agora, se você bate numa parte mais bem-aventurada da sua cabeça, né, onde tem mais cabelo, aquilo ali protege um pouco. Imagine agora uma pena com aquela estrutura mais grossa, né? Então, a pena, ela tem diversas funções. Uma delas é proteger contra choques mecânicos. E aí, eu digo isso para você. Você precisa ter proteções
contra choques mecânicos. Choques mecânicos. O que significa proteção? Você precisa ter um plano B, você precisa ter uma segurança, você precisa ter ali um seguro para a sua vida, né? Não apenas você ter um seguro de vida, né? Uma previdência privada, alguma coisa assim, porque, né, pessoal, no final das contas, vamos concordar com uma coisa aqui. A maioria dos serviços públicos não são serviços que a gente pode falar, nossa, que serviço maravilhoso, não é verdade? A gente não confia muito na maneira como o Estado ele gerencia as coisas, né? A gente não confia na maneira como o Estado toma conta das coisas e no serviço que eles prestam. E é por isso que a gente fica muito preocupado, né, quando a gente pensa assim, será que eu vou entregar a minha educação, a educação dos meus filhos ao Estado? Será que eu tenho coragem de entregar as minhas finanças ao Estado? Será que eu tenho coragem de deixar a minha aposentadoria nas mãos do Estado? Será que eu tenho coragem de deixar o meu futuro nas mãos do Estado? Será que eu posso confiar nesse Estado? E eu acho que a gente não pode confiar muito não, né, pessoal? Então você esperar que vai ter dinheiro para você se aposentar pelo INSS é uma esperança que eu acho meio arriscada, né? Uma vez que muitos especialistas dizem que uma das próximas grandes crises que estão para acontecer é a crise da Previdência, né? Porque hoje em dia tem muito mais gente aposentada do que gente trabalhando. E não tem um fundo, né? A gente acha que nós, quando contribuímos para a aposentadoria, a gente acha que a gente está botando o dinheirinho numa poupança e essa poupança vai ficar lá até quando a gente se aposentar e começar a resgatar. Infelizmente isso não existe. Existia no início, mas essa poupança ela foi queimada na época que construíram Brasília, né? Eles usaram esse dinheiro. E aí, o que significa isso hoje? Significa que quem está trabalhando é quem paga a aposentadoria de quem está aposentado. Só que para isso você tem que ter um número igual de pessoas, igual ou maior de pessoas trabalhando comparado com os aposentados. O que está acontecendo é o inverso. Você tem um número maior de aposentados e menor de pessoas contribuindo. E aí isso gera o quê? Um déficit, né? E Post Plantas está perguntando aí como fazer uma previdência privada. Então, pessoal, é um assunto que eu não sou grande expert. Eu não me lembro se no meu canal Manual da Independência eu tenho vídeo sobre isso, mas eu tente buscar aí as pessoas assim de referência, né? Busca aí o Bruno Perini, né? O Thiago Nigro, bota esse nome desse pessoal, Bruno Perini, Thiago Nigro, vê se tem lá previdência privada, tá? Porque aí vocês vão achar conteúdos bem interessantes sobre isso, tá certo? Eu não me lembro se a gente tem um conteúdo específico, porque tem alguns critérios ali que é bom você analisar, né? Não só como aquela questão do VGBL, né? Todas essas questões aí e também a questão do seguro de vida. Então, pessoal, você tem que ter uma proteção contra choques, né? Choques psicológicos, choques econômicos, choques de saúde, né? Um plano de saúde, infelizmente, hoje a gente depende disso. Não vale a pena você, se puder, né? Eu sei que hoje em dia é um luxo tremendo você poder ter um plano de saúde, mas se puder, vale a pena ter, né? Porque é um seguro, né? O plano de saúde é um seguro, é para quando for começar. Tem uma galera falando aí, quero voar, então hoje é a dica para vocês, vamos voar. A gente tem que ter primeiro proteção contra choques, né? Reserva de emergência a gente já falou muito sobre isso. Reserva de emergência tem que ficar num local que tem liquidez e segurança, né? O que significa liquidez? Você pode pegar o dinheiro rápido se você precisar. Segurança é o dinheiro que está ali, você sabe que você pode contar com ele na hora que você precisar, se você precisar. Então, para ter liquidez e segurança, para você poder sacar a qualquer momento e ele está num lugar seguro, ele não vai render muito, então ele tem uma baixa rentabilidade. Talvez ele nem vai render, porque se você olhar a rentabilidade de uma poupança, por exemplo, ou de um CDB que tem 100% do CDI. CDI é uma medida lá que regula os empréstimos de bancos por bancos, mas você pode comparar o CDI praticamente com a taxa Selic, ok? Ângela, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te dê sabedoria, te dê tranquilidade, te dê ali uma paz, que Deus te possa trazer a paz que excede todo o entendimento, amém? É o que nós pedimos sobre a sua vida, ok? Então, plano de saúde é um negócio que é um serviço no Brasil, infelizmente também, que é bem precário, mas é
algo necessário no mundo como a gente está vivendo, ok? Realmente é uma coisa que te deixa numa situação bem interessante caso você caso você tenha essa opção. Se você quiser ver uma história, né, interessante que está disponível no YouTube, procura o canal Spooky Houses. Spooky Houses é um cara que faz análise assim de casas mal assombradas e tal. Esse cara, ele infelizmente teve essa enfermidade aí que está prejudicando muito a humanidade desde o ano passado, e ele não tinha o plano de saúde e precisou dos serviços estatais. E ele conta ali a odisseia que foi essa história, né? Ele sobreviveu, graças a Deus, mas ele mostra essa odisseia. Então, pessoal, proteção, seguro em geral, seguro de vida, plano de saúde, reserva de emergência, seguro das suas finanças, né? Claro que fica até difícil a gente falar sobre isso hoje, né? O Brasil está prestes a passar uma situação de fome, né? Mas a gente, para quem tem esse privilégio, né, vale a pena pensar nisso, né? Como é que funciona um seguro de carteira de investimento hoje? O seguro é aquilo que vai subir quando tudo estiver caindo. O que geralmente sobe quando tudo está caindo? O dólar, os metais preciosos e as criptomoedas. Entendeu? Então, as pessoas que fazem investimentos e querem ter um seguro, eles investem em coisas dolarizadas, pode ser fundos, né, em dólar ou investir diretamente no exterior. Você tem os metais preciosos, ouro e prata. Você pode investir através de fundos também, ETFs e tal. E você tem ali as criptomoedas, ok? Mas é claro que você não vai botar todo o seu patrimônio nisso. É como se fosse uma reserva, né? Você deixa ali 10% do seu patrimônio nisso, tá certo? Obrigado, Alan, colocou aí o nome do canal Spooky House, né? Spooky House, ele conta como é que foi essa experiência dele. São vários vídeos. Ele fez acho que 5 vídeos de meia hora ou de 20 minutos e soltou um 6º vídeo recentemente. O 6º eu não assisti ainda, tá? Você vê como é que foi delicado, complicado, sofrida a situação dele ali sem um plano de saúde num momento como esse, né? A gente sabe que infelizmente é a realidade da maioria dos brasileiros, mas hoje em dia a gente tem opções até em conta, né? Tem muitos planos de saúde que estão fazendo assim como estratégia de mercado atender um público menos favorecido, né? Fazendo ali planos mais acessíveis, ok? Então, primeira grande ideia, né? Proteção contra choques mecânicos é uma das funções da pena. Proteção contra choques também psicológicos, né? Você ter uma mente focada, uma mente bem fundamentada, uma mente calcada na palavra, né? Aquela mente como a casa plantada sobre a rocha, vindo sobre ela o vento, ela fica firme, né? Como é que a gente treina isso? A gente treina isso treinando a própria fé, treinando a confiança em Deus, né? Treinando a crença, né? E você fala, poxa, mas como é que eu posso aumentar minha fé? Minha fé está fraca. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, tá certo? Então, quanto mais você ouve a palavra, mais você aumenta a sua fé. A Malu Kersel falou, seguro aqui na Alemanha tem até para você quebrar a casa do vizinho, acho que foi isso, né? Cada país é uma dinâmica, né? A Ângela está falando que na Dinamarca é caríssimo, né? Um plano de saúde, mas eu também não sei, Ângela, como é que é o serviço público de saúde na Dinamarca. Às vezes é interessante. Eu já vi algumas reportagens sobre muitos idosos brasileiros que programam a sua aposentadoria em Portugal. E tem algumas regiões portuguesas, por exemplo, que além da moradia ser barata e serem cidades, em termos de segurança, bem tranquilas, o serviço público de saúde é muito bom, né? Então você não precisa de um plano de saúde, apesar de estar no ambiente europeu, o que facilita muito, né? Para você num cenário ali de euro, né? Às vezes o idoso recebe a sua aposentadoria em reais e vai ter que gastar um plano de saúde em euro, né? É um negócio bem complexo, né? Tem a Maristela tá me cobrando aqui o canal do sobrevivencialismo. Eu vou criar esse canal, Maristela, já que vocês estão cobrando, eu tô com muita vontade, tá? Ângela de Lisieux falando que o sistema de saúde na Dinamarca é muito bom, né? Que o governo ajuda muito. Então, Ângela, deve ser por isso que o plano de saúde é muito caro, porque não vale a pena, né? Quem que vai querer um plano de saúde? Não tem muito benefício, deve ser só para os super ricos mesmo. Cleiton falando aqui em Jaraguá do Sul,
Os hospitais se uniram e fizeram um plano de saúde muito barato, excelente o atendimento. Olha que coisa legal. Valeu, Cleiton. Então, a gente olha, né? Poxa, mas é caro demais, eu não posso. Tem opções mais em conta hoje, pessoal, que num caso assim de uma coisa, de uma urgência, né? Você acaba tendo essa oportunidade. Michele falando de serviço de saúde, é bom aqui em Portugal, mas mesmo assim é bom ter um seguro de saúde. Aqui todos nós temos. Muito legal, ok? Alan perguntando se eu vou sair do sistema, né, pessoal? Então, é importante você ter o plano B de sair do sistema, né? Sair do sistema é você ter autossuficiência na produção de alimento, né? Uma agricultura de subsistência, você ter ali uma autossuficiência de eletricidade, autossuficiência de água, né? Então, é um sonho que nós temos, né? Um desejo que nós temos. A Verônica também falou, o serviço de sistema de saúde em Portugal está bem delicado por causa dessa crise sanitária, as outras doenças não têm sido acompanhadas como antes. Valeu, Verônica, obrigado. Acho que é uma questão global, né? A gente está pensando aqui em situações, né, na normalidade, porque já estamos há mais de um ano, né, fora dessa normalidade. Então, pessoal, a gente tem que ter esse planinho, né? Se preparar. O que significa preparar? Preparar? Parar antes. Antes. Parar. Parar antes, né? Parar um pouquinho antes, se organizar. Vale a pena, principalmente se você tem filhos, né? Você faz isso em benefício não apenas do seu bem-estar, mas dos seus filhos, o que é muito importante. Além disso, pessoal, as penas, elas têm uma função muito importante de hipermeabilizar, tá certo? Hipermeabilizar. Sabe o que significa isso? As penas das aves, ali na estrutura das penas, as aves liberam uma espécie de gordura, um líquido gorduroso que faz a pena se tornar impermeável. Por quê, pessoal? Você já molhou uma toalha, né? Você já pegou uma toalha e molhou uma toalha? Você já viu o peso que a toalha fica depois que ela está molhada? O que significa isso? Significa quando uma estrutura se molha, ela fica muito pesada. E uma coisa que a ave não pode ter é peso desnecessário, porque é claro que para voar a ave precisa ser leve, ok? Então fica essa dica aí para você. A ave só voa porque ela é leve, ok? Gisele, Deus te abençoe a vencer toda essa fase, aí, em nome de Jesus, que o Senhor transforme aí a sua alma, seu entendimento, seu coração, tire tudo que está te atrapalhando em nome de Jesus, amém? Então olha só, a ave só voa porque ela investiu na leveza, ok? A ave investiu na leveza, ela é leve. Se ela é leve, ela não pode estar voando feliz e de repente cai uma chuva e molha as suas penas e ela fica pesada e não consegue voar mais, entendeu? Então a ave precisa ter essa proteção também contra a chuva, proteção contra o peso que a água gera. Então o que acontece? As penas são impermeáveis. As penas elas são impermeabilizadas de maneira que chovendo a água escorre por causa da gordura. Isso é muito interessante. A gordura torna a ave impermeável e leve. O que a gente lembra de gordura quando a gente pensa em Bíblia? A gente pensa em quê? Óleo, a gente pensa em unção, a gente pensa em azeite, a gente pensa em azeitona, a gente lembra, né, sobre os reis e os sacerdotes, era derramado sobre as suas cabeças o óleo da unção, que significava um revestimento de autoridade vindo do céu, da parte de Deus. Então, ao mesmo tempo que na Bíblia esse óleo da unção ele traz um revestimento de poder e autoridade, mas você fala, mas infelizmente eu não sou nem rei e nem sacerdote. Em Cristo, o ser humano se torna não só rei, mas sacerdote também, porque a ordem da qual Cristo é membro é a ordem de Melquisedeque, né? O Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque traz uma dupla unção, é uma unção real e uma unção sacerdotal. O que significa o rei? O rei tem autoridade, ele dá ordem e aquilo se cumpre. E o sacerdote ele tem o acesso à presença de Deus. Ele tem o privilégio de chegar à presença de Deus e apresentar a Deus as suas petições, lá no Kodesh Kodeshim, né, o Santo dos Santos em hebraico. Quando você tem essa unção, você também fica protegido com relação a essas questões e você também fica leve, né? Você fica impermeável. Pessoal, tá tocando um alarme aqui do iPad da minha filha, né? Eu vou desligar aqui, eu já volto, tá? Só um segundinho. Não saiam daí, ok?
Voltei. Ok? A gente tem que ser leve, né? Tem que estar preparado para os imprevistos, né? Rapidinho eu levantei e fui lá com a agilidade de de uma águia, saí e voltei rapidinho, ok? Então, galera, é o seguinte, ó. Vocês têm que ter esse óleo, né? Essa unção, esse revestimento. Esse revestimento que vai fazer com que você, se estiver voando, imagina, eu tô levinho agora, vou voar. Aí você começa a voar. Aí você voa, de repente vem uma chuva. Aí você, não tô nem aí para essa chuva. De repente você tá batendo suas asas e minhas pernas ficaram molhadas. Eu tô pesado. Eu vou cair. Tô entendendo? Você não pode deixar que isso aconteça. O que significa a pena ser impermeável? Significa que você já está voando. E vem uma chuva, ela não te atrapalha. Você continua voando. Tá certo? Então a unção faz com que você não seja interrompido no seu caminho no meio do trajeto, porque você tem um revestimento que torna a sua vida impermeável com relação às adversidades e tempestades da vida, ok? Fica ligado nisso aí. Só que além disso, pessoal, quando você está voando e começa uma chuva, não vem só a água, vem o vento, vem o frio, pode ter ali uma queda de temperatura. E a pena serve exatamente para isso também. Ela não só impermeabiliza, mas ela também mantém a temperatura corporal da ave constante, servindo de isolamento térmico, ok? Então, olha que interessante. A ave tem a pena protege contra choques mecânicos, a pena impede que ela fique molhada e pesada e a pena impede que ela perca calor, que ela tenha uma perda de energia, tá certo? Porque vamos supor aqui, pessoal, pensem comigo, me respondam, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Por que os famosos spas são em lugares muito frios? Tipo lá em Aspen, né, os Alpes suíços, lugares bem frios. Por que os spas mais famosos são em locais frios? Spas assim onde o objetivo é o emagrecimento, né? Claro que tem muito spa em lugares tropicais, mas eu pergunto para vocês, por que o spa é em lugares bem frios? Porque no frio, o nosso corpo, naturalmente, ele precisa aumentar o seu metabolismo. Ele precisa trabalhar mais para manter a temperatura, tá certo? Você, não sei se você já pensou sobre isso, mas nós temos dentro dos nossos corpos uma combustão acontecendo. Nós só mantemos uma temperatura de 36 graus porque existe uma usina dentro dos nossos corpos. Essa usina acontece ali no famoso metabolismo. O metabolismo ele acontece nas mitocôndrias. As mitocôndrias elas consomem ali a glicose e elas produzem uma combustão. E você sabe que a combustão ela produz gás carbônico e água. É por isso que nós expiramos o gás carbônico e também tem a água que sai também no nosso sistema excretor, não só a água que nós bebemos, mas a água fruto dessa combustão. E aí a combustão produz energia, às vezes energia luminosa, às vezes energia térmica, calor. Então, para que o corpo mantenha uma temperatura constante de 36 graus, ele precisa queimar energia. Como a galera está falando, a Ângela, todo mundo, consumo de energia. É por isso que esses spas são em lugares frios. Por quê? Quando você está num local frio, você não só o corpo é obrigado a trabalhar mais para manter a temperatura e assim a pessoa acaba emagrecendo. E a Simone também está lembrando, né, que no frio a gente também sente mais fome. Claro, aí na hora de sentir mais fome, você tem que gerenciar o que você está comendo. Se você come alimentos hipocalóricos, com pouca caloria, você consegue manter isso tranquilamente. Você associar um aumento do gasto de energia com uma dieta pouco calórica, aí você atinge esse objetivo. E é exatamente isso que acontece. Imagine uma empresa, ou imagine a sua vida, você está lá voando feliz. E aí, de repente, esfria, o negócio ficou frio, né? E aí você fala,
Acho que isso é fria, hein? Né? Não tem aquela expressão? Isso aí é fria. É isso. Se alguma situação meio desagradável. Então, quando chega no frio, o que acontece? Você já está gastando energia para voar, né? Que para voar você tem que bater as asas, tem que gastar energia. Ninguém vai voar, só o pólen, né? O pólen vai pelo vento voando, mas ele também ele não controla para onde ele está indo, né? Mas é mais ou menos como cristão, né? Uma Bíblia que João 3, Jesus fala que quem é nascido de Deus não sabe nem de onde vem nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito também. Porém, a Bíblia também diz que os cristãos são como águias, né? A águia, ela voa com direcionamento, ela sabe muito bem para onde vai, ok? Mateus aí falando que uma dieta pouco calórica sem treino só vai perder massa e ficar igual doente. Tem que tomar muito cuidado com isso, é claro, né? Por isso tem que ter um acompanhamento nutricional, tem que ter um especialista para poder fazer isso, porque além da pessoa perder a massa gorda, que são as gorduras, ela vai perder a massa magra também, né? Vai ficar esmirrada, vai ficar esmilinguida. Então tem que tomar cuidado com isso, ok? Sempre, tá certo? Então, pessoal, presta atenção. A ave já está voando e ela está gastando energia para voar. Imagina que o negócio fica bem frio. O que acontece? Ela vai ter que gastar mais energia ainda para, além de voar, manter a sua temperatura corporal. Sabe o que significa isso? Gasto desnecessário de energia. Você gasta energia se aborrecendo com os outros, ficando triste com alguma coisa que fizeram com você, remoendo uma amargura no seu coração, acumulando coisas assim negativas que falaram ou fizeram contra você, deixando a sua mente ser povoada por coisas assim que não edificam, né? Em vez de saber vestir o capacete da salvação para proteger os seus pensamentos, né, dos dardos inflamados do maligno. Então, a pena, com esse sentido de garantir um isolante térmico, o que significa o isolante térmico? Significa que você não vai perder calor e não vai ter que gastar energia desnecessária. Tome muito cuidado com que vocês têm gasto energia. Agora, uma referência interessante é o princípio 80-20. O princípio 80-20 é o chamado princípio de Pareto, né? O que é o princípio de Pareto? O princípio de Pareto, ou que é conhecida como lei dos poucos vitais ou princípio de escassez do fator, defende a ideia, né? Esse princípio defende a ideia que para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos ou dos benefícios vem de 20% das causas. Ou seja, dependendo da maneira como você organiza a sua vida, às vezes você precisa investir só em 20% de determinadas coisas do seu dia a dia e o investimento nesses 20% eles vão gerar 80% do seu retorno. Às vezes você trabalha muito em coisas que não te dão retorno, podendo ter a outra opção de trabalhar pouco em coisas que vão te dar muito retorno, né? Quem desenvolveu essa teoria foi o consultor de negócios Joseph Moses Juran, que ele sugeriu, né, esse princípio e deu esse princípio em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, né, que notou essa conexão entre o 80-20 na sua passagem lá pela Universidade de Lausanne em 1892, quando ele publicou o seu primeiro curso de economia política, né? No final das contas, o que o Pareto diz? Ele mostrou que aproximadamente 80% da terra da Itália pertencia a 20% da população. Pareto desenvolveu então o princípio ao observar que em seu jardim 20% das vagens continham 80% das ervilhas. Olha que interessante, tá certo? Eles chamam, né, essa regra de rule of thumb, né, a regra do polegar, né, que é o princípio ali usado, muito interessante, né, que traz essa ideia, né, 80% das suas vendas vem de 20% dos seus clientes. Às vezes você tem 20% de clientes que traz 80% do seu lucro e você tem os outros 80% de clientes que só traz aborrecimento. Sabe aquele cara que você oferece um produto, aí ele manda uma mensagem falando assim: quanto custa o produto? O valor do produto está lá. Aí depois ele fala assim: quais são as formas de pagamento? Formas de pagamento estão lá, você vai lá e responde. Mas se eu quiser cancelar, como é que faz? O cancelamento está ali, toda a estratégia. Mas e se eu quiser parar e depois voltar? Né? Eu tenho acesso ao conteúdo há quanto tempo? Ele está sempre botando um probleminha e ele faz uma série de perguntas. E estatisticamente, no final, ele não compra. O cara que pergunta demais, estatisticamente, no final das contas, ele não compra. Ou seja, você gastou um bom tempo
respondendo aquelas perguntas, se dedicando àquele cliente e no final das contas ele não houve a conversão. O que é a conversão? É quando o cliente compra, né, o produto. Então, existe até uma base científica para isso, que é a regra de 80-20. Ela tem uma aproximação por uma distribuição da chamada lei de potência, né, também conhecida como distribuição de Pareto, que mostrou também empiricamente que muitos fenômenos naturais têm essa distribuição, né? Então é muito interessante, porque essa ideia que ele teve está um pouco na natureza. E aí você precisa ter essa consciência. Se uma ave está voando e ela está gastando muita energia com isso, imagine que ela está gastando uma energia muito eficiente, porque a energia está sendo gasta para voar, né? Ela está voando e ela está gastando energia com isso. Agora imagina se ela tem que, de repente, gastar uma energia além só para manter a sua temperatura corporal. É um prejuízo. Então, as penas, elas têm exatamente essa função. E as penas, né, elas têm também todas essas funções aí para facilitar ali e dar a sustentação necessária para o voo, ok? E aí o que acontece também? Como é que a ave também se torna mais apta ao voo? Como é que se torna mais leve? A ave, ela não tem algumas estruturas que os outros animais têm. As aves não têm bexiga e as aves não têm dentes. Você pode achar que não, mas o dente pesa, né? Porque é mais um osso que está ali, né? A questão do osso é um detalhe muito importante nas aves, né? O osso é um peso que você carrega, né? A estrutura óssea. E as aves têm uma dinâmica totalmente diferente óssea, né? Ela muda completamente ali a sua estrutura. Então, ela tem uma quantidade menor de ossos, e os ossos que tem uma estrutura diferente, que já eu vou falar para vocês. As aves não têm dentes e não têm bexigas, tá? Algumas aves possuem somente o ovário, mas a ausência desses órgãos permite às aves a grande diminuição do seu peso, favorecendo, é claro, o seu voo, ok? Obrigado aí, pessoal, respondendo por mim, né? Falando que vai ficar gravado aqui no Instagram, tá tudo gravado aqui no Instagram, e ao mesmo tempo também fica tudo gravado lá no Manual da Independência, que é o meu canal no YouTube, onde você pode não só assistir ali de forma mais linear, mas você pode também assistir acelerado o vídeo. E com a minha dicção é tranquilo você assistir em 2 vezes a velocidade. Você consegue acelerar em 2 vezes a velocidade e entender tudo o que está sendo falado. Um vídeo de 1 hora, você assiste em meia hora e assim por diante. Vale muito a pena, foi uma habilidade que gerou uma dinamização do conhecimento muito grande. O que eu fico triste é que muitos professores e palestrantes que eu gosto de escutar têm uma dicção ruim. E aí quando você acelera, você não consegue entender o que ele está falando. Então você não consegue acelerar porque a dicção é ruim, os S's, as pronúncias, né? A sonoridade, a fonética fica muito ruim acelerado. Mas o meu vídeo, eu já fiz esse teste, eu assisto novamente os meus vídeos às vezes para ver como é que tá. Então dá para assistir em 2 vezes a velocidade, tranquilo, ok? Deus abençoe todos vocês aí. Então, estou dando dicas práticas aqui, aproveitem para pegar as dicas práticas, tá? As aves não terem bexiga, o que significa isso? A ave não fica guardando lixo, tá certo? A ave não fica guardando lixo. Quando a gente sabe que muitas das aves, né, elas têm uma cloaca. Cloaca é uma saída única, né, para os dejetos e também para a reprodução, né? E o que acontece? Meu pai está na área aí também, Daniel, um abraço aí, bom dia para a galera. O que acontece? Quando a ave produz as fezes e a urina, ela não fica guardando aquilo muito não, já sai logo, entendeu? Não fica acumulando lixo, né? A Ângela está falando, ele não acumula água, mas além da água não acumula fezes, não acumula lixo, não acumula coisa podre. O que isso significa na nossa vida prática? Se você acumula coisa ruim dentro do seu coração, dentro da sua mente, você não vai conseguir voar. Aquilo ali vai trazer um peso para você. Não é isso que a gente fala? Poxa, você tá muito negativa. Isso que você está falando está me trazendo um peso. Não é isso que a gente fala? Isso que você está falando está me trazendo um peso. É a mesma coisa. Com peso, ninguém voa. Então, joguem fora todo o lixo que está dentro de vocês, ok? Tirem esse lixo de dentro de vocês. Aquilo que a Bíblia chama de raiz de amargura, aquilo que a Bíblia chama de
de ressentimento, angústia, né? Ciúmes, invejas. Não tem quem carrega esse tipo de lixo dentro de si, não tem a leveza suficiente que permite a pessoa voar, ok? Então, essa dica aí para vocês. E a Ângela lembrando aí, obrigado Ângela, os ossos são quase ocos. Exatamente. Uma outra adaptação que as aves tiveram é a sua estrutura esquelética, né? Porque as aves têm não só ossos finos, mas elas têm ossos que não são maciços. As aves têm um negócio chamado ossos pneumáticos, ou seja, o osso da ave é oco, ele tem ar dentro, tá certo? Ele tem uma estrutura ali que é totalmente, que tem ali um princípio de leveza, tá certo? Os ossos são ocos e os ossos são conectados aos sacos aéreos. Sacos aéreos ali são bolsas que saem do pulmão com a função de diminuir a densidade do animal, né? Facilitando não só o voo, mas facilitando a natação também, quando a ave mergulha e depois sobe, né? Claro que a hipermeabilização da pena vai ajudar muito nas aves que mergulham para pegar o peixe, né? Ela sai da água ali seca, né? Porque a água escorre sobre a pena porque está coberta desse óleo, dessa unção, ok? O que significa ter os ossos pneumáticos? Significa, primeiro, você tem uma estrutura leve, né? Você não anda com muita estrutura pesada, né? Você não é uma pessoa que carrega peso. A pessoa te aborreceu, você beleza, vira a página, tá de boa, tá tranquilo, vamos lá e tal, beleza, bola para frente. Tranquilo, bola para frente. E aí, além disso, né, dos ossos serem leves, significa que ele não fica carregando, que peso que você trouxe para minha vida, que sofrimento, você acabou com a minha vida, você trouxe muito peso. Para voar não pode ter isso. Você tem que fazer igual a ave. Tá voando, já solta as fezes lá de cima e nem se importando A ave faz isso, né? A gente está aqui embaixo e cai as fezes na cabeça dos outros, né? Então, não jogue as suas fezes na cabeça dos outros como as aves fazem, ok? Libera ela no esgoto ali. Não fique jogando o seu... então o Daniel falou que tem que jogar o lixo fora. Vou jogar o lixo na cara de quem jogou em mim. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a gente não retribuir o mal com o mal. Jogue o lixo fora no lugar certo. Mas o que é interessante é que o osso pneumático é muito legal porque essa palavra pneuma em grego significa vento, significa ar e significa espírito. Ou seja, em grego o Espírito Santo é o pneuma também. Então o osso pneumático é um osso que tem não só ar dentro de si, mas a gente pode usar uma metáfora, é um osso que tem, né, uma pessoa que tem dentro dos seus ossos a presença do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz na Bíblia? Entre outras coisas, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos erros. É o Espírito Santo que nos convence quando a gente fez alguma coisa errada, que a gente tem que se arrepender, que a gente tem que pedir perdão, que a gente tem que se reconciliar. Às vezes, mesmo nós nos sentindo corretos e injustiçados, a gente tem que ir lá pedir perdão, a gente tem que ir lá restabelecer essa paz, uma vez que a Bíblia nos ensina a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos. Esteja bem com todos. Esteja bem com todo mundo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá certo? Então, olha só. Deixe o Espírito Santo preencher os seus ossos, preencher o seu corpo, preencher os seus órgãos, te preencher completamente, fazer morada dentro de você, porque assim você vai se tornar uma pessoa leve, uma pessoa que não guarda lixo e uma pessoa que está apta e preparada para voar. Ok, queridos? Além disso, pensando aí na estrutura óssea, as aves apresentam um negócio chamado anquilose, tá? Que é a fusão das articulações. É muito interessante isso. Algumas partes do esqueleto das aves são como se fossem soldadas. Ela não tem uma cartilagem ali que permite uma movimentação. Ela é como se fosse uma solda nos ossos, tá certo? Isso, por exemplo, é observado na fusão dos ossos ali da clavícula, né, da ave, que forma ali a chamada fúrcula, conhecida por muitos como aquele osso da sorte, né? O osso da sorte das aves. Nas vértebras também tem anquilose em virtude da fusão
de algumas vértebras com os ossos da cintura pélvica. Ou seja, a ave ela tem os seus ossos muito bem soldados porque ela sustenta impactos, né? Imagine a ave quando desce, né, e dá aquele tranco. Então essa anquilose faz com que quando a ave desce e tem esse tranco, os seus ossos não se quebrem e não se soltem, né? Ela não tem um deslocamento ósseo. Então é muito interessante esse reforço que a ave tem também para o impacto, né? Ela é resistente ao impacto, como, mais uma vez, aquela árvore plantada junto ali a rocha, em cima da rocha, vindo sobre ela o vento, ela fica firme. Já a casa, né, não a árvore, mas a casa construída sobre a rocha, vem sobre ela o vento, ela fica firme. Já a casa na areia, ela cai facilmente. Ou seja, quando você não tem uma estrutura para aguentar os trancos, você acaba sucumbindo. Como é que você desenvolve essa estrutura? Você desenvolve treinando, você desenvolve colocando a sua mente nas coisas de Deus, colocando sua confiança em Deus, desenvolvendo a fé. Então é extremamente interessante isso. E além disso, também na parte frontal da caixa torácica, né, no peito da ave, que a gente fala, o cara tem peito de pombo, né? Significa aquele peitinho estufado, que tem uma dilatação do externo, né? Daquele osso externo que forma uma estrutura chamada de quilha, né? Quilha ou carena. E essa estrutura é uma estrutura que favorece que as aves consigam ali implementar os músculos fundamentais do voo, né? O peito da ave, tendo essa quilha, facilita ali uma aerodinâmica e facilita também a estrutura muscular para que ela possa garantir o voo, né? Alçar o voo. As aves que não voam podem até não ter essa quilha, né? E por isso são chamadas de aves ratitas, né? Aves que não têm a quilha no peito, não têm essa preparação para o voo, porque elas não precisam muito dessa estrutura, né? Enquanto as aves que têm essa quilha são chamadas de aves carenatas. Então, nós somos convidados a sermos aves carenatas, aves que têm a carena, que têm a quilha, que têm uma estrutura muscular capacitada para o voo. Tem gente que tem muita musculatura para falar mal dos outros. Tem gente que tem muita musculatura para inventar coisa para prejudicar os outros. Mas a Bíblia nos ensina: sejam sábios para fazer o bem e simples para fazer o mal. Ou seja, que a sua sabedoria seja na hora de ajudar o próximo e fazer o bem, e não ter sabedoria na hora de inventar uma intriga, de inventar uma fofoquinha, de inventar uma lorotinha, de fazer alguma coisa para prejudicar os outros. Cuidado com o que você tem dedicado a sua musculatura. A sua musculatura, a sua força está em quê? Em fazer o bem, ou sua força está em planejar o mal? A Ângela lembrando aí, né, a pedra angular, né? Jesus é a nossa pedra angular, nossa pedra de toque, com certeza é excelente referência. Então, pessoal, sejam leves, não guardem lixo, deixe o Espírito Santo preencher os seus ossos, tenha uma estrutura leve, receba o óleo da unção para que você fique impermeável e não tenha peso na sua vida. Receba essa proteção de Deus para que você, quando vier uma chuva sobre a sua vida, você não fique pesado, você consiga ficar impermeabilizado com essas coisas que vêm para tentar tirar o nosso foco, ok? É isso que eu peço para você nesse dia de hoje, que Deus nos proteja a todos nós, nos livrando das enfermidades, da falência, do desemprego, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós e de todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, fica o convite para você compartilhar com seus amigos, chamar a galera para vir estudar conosco, ok? Forte abraço para vocês. Amanhã a gente vai falar sobre os peixes e vai ser bem legal também, porque eles têm adaptações muito interessantes para viver naquele hostil ambiente da água salgada. Um forte abraço, até amanhã. Deus abençoe vocês. Valeu!